vida. Nessa noite nós faremos é um dia festivo, é uma semana festiva. Vocês vão entender por quê. Por o tempo que nós estamos vivendo hoje, semana, que dias que estamos vivendo hoje, colhendo frutos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, eu sou casada com o Sérgio e sou mãe da Mariana, do Pedro, e com um filho na glória de Deus, que já está na glória de Deus. E nós vamos nessa noite falar sobre um tempo em que nós vivemos. Estamos completando 50 anos. Um tempo de graça, um verdadeiro kairos, que é tempo de graça. Há 50 anos atrás, num final de semana, nos Estados Unidos, em Duquesne, na Universidade do Espírito Santo, jovens se reuniram com seus professores e clamaram, pediram um novo Pentecostes na vida deles, na vida da igreja. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a gente vê aquele início em que os apóstolos reunidos com Nossa Senhora no cenáculo, lá no andar de cima, se cumpre a promessa de Deus, que enviaria o seu Espírito. E naquele tempo, como a gente lê lá em Atos, milagres, prodígios, oravam em línguas, repartiam o pão, ninguém passava fome, vivia-se verdadeiramente a cultura de Pentecostes. Aquilo que a gente tanto deseja, não é? Aquilo que a gente tanto deseja, eles viveram lá. E milagres, prodígios, curas aconteciam no meio deles. O Espírito Santo agia poderosamente naqueles homens, naquelas mulheres daquele tempo. Só que durante um tempo isso aconteceu na igreja. Mas depois a pessoa do Espírito Santo foi sendo deixada de lado. Não vou dizer esquecida, mas foi sendo deixada de lado, porque a igreja precisava cuidar de algumas coisas que não convém falar agora. Mas 2 séculos atrás, o Espírito Santo começou a agir numa pequena freirinha, Helena Guerra, que é o nome do nosso grupinho de oração, Helena Guerra. Deus começou a agir, falar no coração daquela mulher, que a pessoa do Espírito Santo estava esquecida, que precisava se voltar para o cenáculo. Era necessário voltar para o cenáculo, que as pessoas precisavam se abrir, ser dóceis e deixar que o Espírito Santo movesse a face da terra, renovasse a face da terra. E Helena Guerra, muito motivada, mas também sem saber o que fazer, depois de um certo tempo, a cozinheira fala para ela lá do convento: olha, aquilo que está no teu coração, vai e faça. E ela, com a orientação do seu diretor espiritual, ela vai, ela conversa com ele e decide. Ela escreve para o Papa. Helena Guerra escreveu 12 cartas para o Papa Leão XIII, dizendo para o Papa Leão XIII: olha, o Espírito Santo está esquecido, ele precisa voltar a fazer parte da vida dos homens, ele precisa mover o coração da face dos homens, renovar a face da terra. E tudo aquilo vai tocando o coração. E Helena Guerra pede para ele: entregue o século XX à pessoa do Espírito Santo, consagre, entregue, para que o século XX seja totalmente guiado pelo Espírito. O Papa faz isso. No dia 1º de janeiro de 1900, ele consagra o século ao Espírito Santo. E ele canta o Vem Criator, que depois nós também vamos cantar Vem Espírito Criador. Nós vamos cantar daqui a pouco. E a partir daquilo, coisas vão acontecendo naquele mesmo dia. No
uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica, o Espírito Santo começa a agir. E uma irmã, Agnes, recebe o dom de línguas. E isso vai sendo alastrado e começa o pentecostalismo no meio evangélico. Foi cada vez crescendo, isso foi se alastrando. Quando nós chegamos no Concílio Vaticano II, eu quero ler aqui o que o Papa João 23, ele rezou. Ele disse assim, ele orou assim: renova os teus milagres neste nosso dia, como em um novo Pentecostes. Permita que a tua igreja, unida em pensamento e firme oração com Maria, a mãe de Jesus, e guiada e abençoada pelo abençoado Pedro, possa prosseguir na construção do reino do vosso divino Salvador, reino de verdade e justiça, reino do amor e da paz. Amém. Então ali João 23, ele clama ao Espírito Santo, ele clama a Deus para que o céu derrame bênçãos, a água do Espírito Santo. Derrame a água do Espírito Santo no meio da igreja. E Deus ouve essa prece. Isso foi em 65, Deus ouve essa prece. No final de semana, na Universidade do Espírito Santo em Luquezzi e de outras universidades, jovens e professores vinham rezando, querendo entender por que lá no início da igreja acontecia aquelas curas, milagres, prodígios, oração em língua, profecias. Por que acontecia lá e não acontecia naquele tempo? Por que acontecia com os irmãos evangélicos e não na igreja fundada por Jesus Cristo? Eles estavam ansiosos, eles queriam entender o porquê. E eles começaram a rezar pedindo o Espírito Santo. Eles se prepararam para um encontro. Eles leram aquele livro, A Cruz e o Punhal. E o outro livro, eles falaram em línguas. Eles começaram e foram para aquele encontro, prepararam um encontro no final de semana. No sábado, eles tiveram problema de água, de encanamento, eles quase tiveram que terminar o encontro ali porque não tinha, era um lugar afastado. Era uma casinha, um local afastado. E à noite eles iam celebrar uma festinha de aniversário. Todos desejosos, ansiando, desejando firmemente a vinda do Espírito Santo sobre cada um deles. Quando foi à noite, um a um, sem que ninguém notasse, começaram a subir para o andar de cima. Assim como no cenáculo, há quase 2000 anos atrás, subiram para o andar de cima, aonde se encontrava a capela, e um a um foi se colocando diante do Santíssimo. E sem que ninguém pusesse as mãos, sem que ninguém fizesse nada, o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles homens, daquelas mulheres. O Espírito Santo foi derramado. Começaram a orar em línguas. Começou um amor muito grande por Jesus Cristo. Profecias aconteciam. Depois, se alguém quiser depois conhecer esses relatos, esse livro aqui vai contar relatos do que aconteceu, de pessoas que estavam lá, de tudo que aconteceu. As vidas daqueles homens e daquelas mulheres foram transformadas. Aquele desejo que eles tinham de ir evangelizar, aquilo se tornou para eles uma verdadeira missão, um desejo. Eles não conseguiram se calar frente ao nome de Jesus. Eles queriam anunciar, e anunciaram Jesus com testemunho. Assim como a gente lê lá nos Atos dos Apóstolos, eles passaram a ter a mesma vida, passaram a ter um amor muito grande pela
amor que eles nunca tiveram. Mesmo sendo católicos, praticantes, eles não tinham aquele amor verdadeiro. Amor a Maria, um amor saudável a Maria, sem colocar Maria acima de Deus. Eles passaram a amar verdadeiramente Maria. Passaram a fazer obras de caridade, tantas coisas, como lá no início da igreja. É isso que nós celebramos. Esse movimento que depois de um ano já estava em muitos países, 2 anos já estavam aqui no Brasil. E se você está aqui hoje, é porque você é fruto da renovação carismática católica. Nós estamos fazendo 50 anos que a igreja está vivenciando essa graça, esse derramar do Espírito Santo, esse derramar de dons, de carismas, de vida nova, de conversão. Olhe para a tua vida, olhe para a tua vida, o que é que Deus fez, o que é que o Espírito Santo agindo em você fez na tua vida, o que é que o Espírito Santo fez na tua vida. A gente, aqueles que estão há mais tempo, como eu já falei aqui, eu tenho 40 anos de renovação carismática. Entrei como criança. Eu já vi curas, milagres, eu tenho visto curas e milagres, prodígios, profecias, conversão, mudança de vida, pessoas apaixonadas por Jesus Cristo, pessoas que dão a vida por Jesus Cristo, pessoas que amam a Eucaristia, pessoas que têm um amor por Maria, que têm um amor pela missão, não sabem ficar quietas, pessoas que muitas vezes doentes dão a vida por Jesus Cristo, porque se entregaram à pessoa do Espírito Santo. Nós só temos que alegrar. Nós só temos que alegrar, porque fazemos parte de um tempo de graça, de um kairos. Você faz parte, eu faço parte. É um tempo de vida nova, de conversão, de mudança de vida. É um tempo de primavera. Já não mais tanta primavera, porque nós já estamos colhendo, nós colhemos aqui frutos. Quantos frutos se colhem dentro da renovação? A igreja colhe dentro da renovação carismática. Quantos dons, quantos carismas as pessoas, a igreja tem tido com a renovação carismática, essa corrente de graça. Essa corrente de graça que mudou a minha vida. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que mudou a sua vida. Que mudou a sua vida. Aqueles que vivem verdadeiramente dóceis ao Espírito Santo são pessoas transformadas. A Beth, quando conta da experiência dela, ela conta que pessoas, amigas dela, no dia seguinte, aquele momento, encontravam com ela e falavam: o que aconteceu com você? O seu rosto está diferente. O seu rosto está diferente, brilhando. Assim como Moisés quando descia do monte. E quando a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, a gente é transformado. E nessa noite, mais do que palavras, eu dei uma pincelada na nossa história para falar: nós estamos aqui hoje graças, a tudo isso que eu contei, graças a essa graça, derramada por Deus na igreja. Mas a gente não pode ficar quieto, não é? Nós não podemos ficar quietos. A gente precisa partilhar aquilo que Deus fez e está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus fez na renovação, através da renovação carismática na nossa vida. Talvez seja hoje o seu primeiro dia, seu segundo dia aqui dentro, você talvez nem saiba muito o que falar, mas eu tenho a certeza de só
por você estar aqui. É porque o Espírito Santo agiu em você. Ele se lembrou de você. Ele pensou em você. Ele te ama. E Ele sabe que você é um barro pronto para ser moldado. Porque Ele tem muito para agir na tua vida e principalmente agir no mundo. Aqui começa a cultura de Pentecostes. Se a gente quer um mundo transformado, precisa começar em nós. Precisa nos abrirmos à docilidade do Espírito para que a cultura de Pentecostes verdadeiramente aconteça. Então, nessa noite nós vamos partilhar. Nós vamos fazer agora um momento de partilha. Nós vamos nos dividir e nós vamos partilhar com os irmãos aquilo que Deus fez e está fazendo na nossa vida, para que a gente